Antes, meu boa noite aos nossos participantes. Nesse instantinho surge Daniel Hittner no nosso telão, lá no... Até ele mesmo tomou um susto. Boa noite, Daniel Hittner, para você em Brasília. Thaís Herédia, boa noite. Caio Junqueira, igualmente. O Senado Federal aprovou hoje a medida provisória que amplia a isenção do imposto de renda e traz uma nova versão de um antigo programa dos governos do PT. É a política de valorização do salário mínimo, que garante aumento real todos os anos. Confira a reportagem de Saulo Tiossi. Promessa de campanha de Lula, a aprovação da medida provisória eleva o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. Era preciso melhorar as condições de vida das famílias mais humildes da população brasileira. A lei estabelece ainda reajustes anuais com base na inflação medida pelo INPC, mais o crescimento do PIB de anos anteriores. Se o PIB for negativo, considera-se apenas a inflação. O governo espera, assim, garantir aumento real de renda. A chamada política de valorização do salário mínimo é uma das marcas do petismo. Foi adotada a partir de 2008, no segundo governo de Lula, e mantida por Dilma Rousseff. Em meio a um cenário de rombo nas contas públicas e com a antiga lei do teto de gastos em vigor, o mínimo parou de ter aumentos obrigatórios acima da inflação já no governo de Michel Temer. E você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. E seguiu assim também na gestão Bolsonaro. Críticos da política adotada pelos governos do PT alertam para os fortes impactos nas contas da Previdência Social. É que o salário mínimo é usado como base de cálculo para as aposentadorias e os benefícios do INSS. Já os defensores alegam que boa parte do valor do mínimo foi incorporada nos últimos anos graças aos ganhos acima da inflação e apontam para uma defasagem na renda. Segundo o Diese, para cumprir o que prevê a Constituição e garantir as despesas da família de um trabalhador, a remuneração mínima deveria ser de R$ 6.528. Nas estimativas do governo, com base nas projeções do crescimento do PIB, a nova política de valorização do salário mínimo terá um impacto de 82 bilhões de reais para os cofres públicos até 2026. Thaís Herédia, sobre esse ângulo que a gente pegou, a questão da política de valorização do salário mínimo, é o impacto sobre as contas. Essa previsão de 80 significa o quê? Não, significa, é uma conta da soma do gasto crescente que virá para os cofres públicos nos quatro próximos anos. Agora, tem uma coisa interessante aqui, que eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando volta uma política é: aquela funcionou? Funcionou para quê? O famoso acompanhamento de políticas públicas. Exato, né? Que quem sabe um dia a gente consegue fazer. Funcionou do ponto de vista do valor do salário mínimo, que houve um ganho muito maior, mas assim, isso melhorou a situação das contas públicas? Não. Isso, de alguma forma, mudou o patamar dos salários do trabalho, no mercado de trabalho? Também não. Se tivesse sido só pela inflação, como é constitucional, teria sido diferente? Não sabemos, porque a política foi adotada. A grande discussão hoje, especificamente agora, 2023, com a volta dessa política, é que ela vai frontalmente contra o fundamento do arcabouço fiscal, que é permitir, sim, um aumento da despesa acima da inflação com o teto de 2,5%. Então, vamos fazer a conta só para o ano que vem, William. 2024. 2024, nós vamos ter um país que vai crescer 1%, 1,5%, e uma inflação de 3%, 3 e pouquinho por cento. O salário mínimo vai subir contando o PIB de 2022, que foi de 3%, e a inflação de 2023, que vai ser de 4,5%, 5%. Então, é um descasamento da realidade, é um carregamento de um custo que já ficou para trás, de um desempenho da atividade econômica que não faz mais parte do momento atual, para o bem ou para o mal. Quando o Brasil teve 2 anos seguidos de recessão, o salário mínimo só ficou na inflação.
Quando tem recessão, zera a conta, só vale o constitucional. E as despesas que são vinculadas ao salário mínimo são mais da metade das despesas A nossa economia é indexada, apesar de tudo que aconteceu desde o Plano Real. Daniel, como é que o governo se prepara para enfrentar a situação que a Thaís descreve, que é uma mal disfarçada... Eu não quero ser dramático, Thaís, mas você está descrevendo uma espécie de bomba fiscal. É uma bomba relógio, uma bomba fiscal que foi armada aí, sim. Daniel. William, voltamos àquela questão de como atacar o desequilíbrio nas contas públicas, que continua sem nenhuma clareza, mesmo com a aprovação do novo marco fiscal. O mercado, fazendo as últimas projeções pós-arcabouço, continua trabalhando ali na faixa de 1% de déficit, não menos de 0,5% do PIB de déficit para 2024. Então, você tem aquelas desancoragens gêmeas aqui que eu já mencionei, que é a inflação acima da meta projetada e déficit fiscal também acima da meta projetada. O governo continua contando, quando a gente vai no Ministério da Fazenda, o discurso é sempre de que nos deem um voto de confiança, nós vamos entregar os resultados primários que estão no novo marco, mas isso absolutamente não fica claro. Se eu puder fazer só um adendo ao que disse a Thaís agora, me parece que a política de valorização do salário mínimo, além de ser uma bandeira muito grande, histórica do PT ao longo dos seus governos, teve um impacto muito importante na redução da desigualdade e foi uma política muito bem avaliada por todos os estudos que eu li, do IPEA aqui no Brasil ao Banco Mundial. Agora, eu não sei se cumpre para frente o papel que ela já teve para trás, inclusive porque ela é uma referência não só para o mercado de trabalho formal, o mercado de trabalho informal, quem não é CLT, quem vive na informalidade também acaba encontrando um pouco no salário mínimo esse valor de referência. A grande dúvida é se terá para frente o mesmo papel que teve para trás. Ok, essa pergunta é difícil de ser respondida de qualquer maneira, mas do ponto de vista político, tanto que você, Thaís, quanto o Daniel levantaram, significa que essa é uma bandeira histórica do PT. É completa, digamos, ilusão de qualquer um diante do que possa ser o impacto da bomba relógio, como você descreveu nas contas públicas, mesmo diante da indagação que o Daniel colocou no ar, isto vai funcionar como já funcionou, ressaltando, no caso, como o Daniel fez, o papel de redução de desigualdade, não vai mudar. Ou tem alguma possibilidade? William, o PT ele tem uma fórmula, né? Ele tem algumas fórmulas de medir, de implementar políticas públicas e de medir o resultado dessas políticas públicas, não necessariamente pelo aspecto fiscal, mas principalmente pelo aspecto eleitoral. Se a gente considerar que a política de valorização do salário mínimo de 2003 a 2006... ela não era uma regra fixa, né? Acho que 2007 ela vira uma regra fixa, 2012 ela vira lei, né? E aqui a gente estamos falando 2006 Lula reeleito, 2010 Dilma eleita, 2014 Dilma reeleita. Quem que acaba com essa lei de 2012? Bolsonaro, que não foi reeleito. Não, a lei, então, a lei vira regra valia, a regra, a Dilma permitiu a renovação até 2019. O novo governo é que teria que renovar ou não. Ótimo, é isso. Então, o novo governo poderia ter renovado e não renovou. E perdeu. Então, muito das políticas que o PT implementa, elas têm uma avaliação eleitoral, principalmente. E a política de valorização do salário mínimo, ela é um sucesso eleitoral. Muita gente atribui a reeleição do Lula, a primeira lá em 2006, ao Bolsa Família, né? Foi a eleição do Bolsa Família, pós-mensalão, mas muita gente considera, majoritariamente até, que a reeleição do Lula se deu por uma política de valorização do salário mínimo, pelo impacto que ela dá de uma maneira geral, sensação de bem-estar, emprego. Bom, e por aí vai. O que a gente tem que se preparar para ver, então, na tua descrição da situação política é qual vai ser a fórmula que vai se encontrar, sobretudo no Congresso, para enfrentar a bomba relógio?
William, eu acho que essa fórmula, nós só vamos saber mais para frente, essa forma. Eu queria só chamar a atenção o seguinte, o Daniel tem toda a razão em falar aqui da questão da desigualdade, porque em economia o contexto é tudo, né? Porque quando o Lula adota uma política de valorização do salário mínimo, o Brasil estava ali nos primeiros anos do Plano Real, né? Não tinha nem 10 anos o Plano Real, ou tinha isso, 10 anos. Ele já tinha começado, antes de assumir uma política, ele já tinha começado a dar, ele deu reajuste de 15% num ano, 16% no outro, antes de adotar uma política como essa, em que o Brasil vinha de períodos de hiperinflação, a economia crescia pouco, a desigualdade era gigantesca e essa valorização do salário mínimo teve um papel importantíssimo. O Brasil crescia muito, as contas públicas estavam ajeitadas. O meu complemento é assim, o governo pode escolher fazer uma política pública que pressione um gasto a mais nas suas contas. O que ele fez com Bolsa Família, por exemplo, que era 0,5% do PIB até 2020 e hoje é 1,8%, 1,7% do PIB, né? A discussão entre os economistas, hoje eu conversei com muita gente que já esteve na equipe econômica de governos passados, né, de todas as frentes aí, e a preocupação deles é o seguinte, sim, há um reconhecimento do ganho em termos de combate à desigualdade, pelo momento em que a política chegou e pelo momento em que a economia brasileira vivia lá naquela primeira década dos anos 2000. Mas você está levando a gente a pensar que não se justifica agora. A ideia é, se justifica agora, quando já temos déficit, quando já temos adotamos uma regra fiscal em que o limite da regra fiscal vai ser desrespeitado por aquela parcela da despesa, que é a maior despesa do governo, você entende? É uma contradição grande e temos uma política de transferência de renda, como o Bolsa Família, que mais do que triplicou de tamanho. Então, a discussão é qual é o peso da política pública, qual é a política pública que tem que ser adotada? É aquela que impõe mais risco fiscal e comprime as outras despesas? Aquela que ganha eleição, talvez. Não. A política pública boa é que dá certo nas urnas. O Daniel queria intervir. Governar é fazer escolhas. Você pode seguir o caminho de que a prioridade é uma política de valorização do salário mínimo, mas nesta mesma semana, o Ministério do Desenvolvimento, comandado por Geraldo Alckmin, lança uma ideia de aumentar o valor, a tabela do MEI, do microempreendedor individual, que está ali naquela conta do Simples Nacional. Ora, o grande esforço de Fernando Haddad, pelo menos anunciado, é de reduzir os gastos tributários, ou seja, encontrar despesas ali, incentivos fiscais, renúncias tributárias que possam ser cortadas. Então, não dá para ir nas duas linhas de mais gasto e, ao mesmo tempo, abandonar uma parte dessa ideia. Você pode ter ali todo isso, e não é só um esforço do Executivo, não. Tem que ser um esforço do Legislativo também. Você não pode ter ali um esforço para tributar fundos ou offshore ou fundos exclusivos, como vai ser o caso, uma compensação para a tabela do imposto de renda agora, os fundos dos super ricos, como se apelidou, e, ao mesmo tempo, você ter uma prorrogação até 2027 da desoneração da folha, que é um programa que já custou 150 bilhões de reais desde que surgiu. Então, esses dois tipos de medidas que vão para caminhos completamente diferentes, isso é que deixa qualquer um que acompanha a situação das finanças públicas no Brasil completamente desnorteado, inclusive quem está de fora vendo os movimentos. Então, mas o ovo de Colombo está na intervenção recente do Caio, Daniel e Thaís. O ovo de Colombo é o seguinte, a coerência, eles estão apontando incoerências e escolhas que são contraditórias. Mas você está apontando qual é a coerência por detrás de tudo isso? É o seguinte, quer que me dá voto? Sim, e claro, e para dar voto você precisa ter um resultado para o eleitor positivo. Essa política, se não me falha a memória, acho que os estudos, enfim, ela traz um resultado, uma sensação de bem-estar, traz mais dinheiro no bolso da população, é isso. E isso que leva ao voto, não é? Então, assim, tem um passo a passo até chegar à opção do voto. E não me surpreende de quem desfez a política perdeu a eleição. E quem implementou a política ganhou 4 eleições seguidas.
né, sem entrar no juízo de valor do fiscal. A minha leitura aqui é técnica. Claro, e a minha acaba sendo também muito estritamente política, porque os caras chegam... Portanto, técnica mesmo. A técnica da política, né? Não, os caras chegam no poder e falam, poxa, a gente tem que ganhar a próxima, e depois tem que ganhar a próxima. Como que a gente ganha a próxima? Num país como o Brasil, distribuindo renda. Ok. Mas eu queria chegar nesse ponto para te perguntar o seguinte. Quer dizer, se cumprem os cenários que a Thaís e o Daniel aqui expõem a nós, são cenários de restrição fiscal pela frente. De alguma forma, a gente vai ter que acomodar isso daí, essa nova política de valorização, nova velha política de valorização do salário mínimo. E eles mesmos disseram, isso vai cair no Legislativo. E como é que o Legislativo vai reagir? O Legislativo, a reação agora, nesse começo do segundo semestre que o Legislativo vem tendo, é de contestar medidas de taxar os ricos. Basicamente, grosso modo, né? A questão de taxar offshore, a questão dos fundos exclusivos, que agora parece que houve um acordo para enviar uma medida provisória. Então, também o Congresso Nacional não pode, política de valorização do salário mínimo não, e taxar os ricos também não. De alguma maneira, você tem que chegar a um acordo, porque uma política é clara que beneficia o pobre. A outra política é clara que ataca, vamos dizer assim, o rico. Então, não dá para o Congresso também refutar uma política que taxa os ricos, refutando também uma política que beneficia os pobres, em linhas gerais. Eu quero só trazer um ponto interessante aqui, juntando o que o Daniel colocou, né, dos desafios que o Haddad está enfrentando pela frente. Hoje, nessas conversas, eu acabei lendo um documento que foi distribuído por um economista aí, de banco grande aqui no Brasil, em que ele chama a atenção, falou, olha, vocês estão preocupados se o Haddad vai conseguir cumprir a meta de superávit de 2023? De 2024? Lá no do fim ano que vem? Lá no fim do ano que vem? Não, para tudo. Na primeira revisão bimestral, que é obrigatória por lei, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, março do ano que vem. Na hora que a projeção de receita e o desempenho das contas até ali bater no teto, a Haddad vai ter que fazer um contingenciamento gigantesco. Na conta desse economista pode chegar até 60 bilhões de reais. E aí, a briga não vai esperar acabar o ano para ver se cumpriu ou não a meta. A briga já vai começar logo no começo do ano. Gente, nós vamos para o intervalo. Daniel, Thaís e Caio. Na volta, o nosso assunto são os BRICS, a expansão do grupo. Até já.